Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal MC Inteligência. Hoje com um projeto novo, Papo de Decisão, bem conectado com o nome da nossa comunidade GD. E a ideia é a gente bater um papo justamente da utilização das ferramentas que a gente já ensina para vocês, como Excel, Power BI, inteligência artificial, justamente como utilizar delas para de fato gerar tomadas de decisões assertivas e otimizar processos, que é o principal intuito tanto dos nossos analistas quanto dos nossos gestores, que nós temos parceria na MC Inteligência. E hoje vou falar de um tema muito recorrente nas nossas redes sociais, principalmente no bate-papo lá no Instagram, né? Que é a inteligência artificial. E para falar desse assunto, eu chamei duas feras aqui comigo. Quero apresentar para vocês o Lucas Couto, o braço de inteligência da MC Inteligência. Se você já baixou algum material nosso ou é membro da comunidade GD, você já recebeu algum contato que foi ele que direcionou vocês aí, né? E é basicamente um braço aqui da minha empresa que está sempre em contato com vocês. Fica à vontade para se apresentar aí, Lucas. Fala aí, Marcelo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar podendo participar agora desse projeto novo que a gente está desenvolvendo, que é o Papo de Decisão. Para quem não me conhece, o Lucas Couto tem uma formação um pouco curiosa, né, que liga um pouco às ciências atuariais, com design de produto e principalmente também inteligência de negócios. E na Mac Inteligência é isso, eu trabalho num setor ali como um braço estratégico, tentando unir uma visão 360, né, buscando essa interseção para conseguir, de alguma forma, evoluir e os processos, evoluir a inteligência do negócio como um todo e escalar o nosso produto. Perfeito, Lucas. E agora, aqui na MC Inteligência, quem já acompanha no Instagram, a gente tem um braço B2B, né, uma relação com empresas cada vez mais atuante, e a gente convidou, não só para o nosso papo de decisão, o Léo, para fazer parte aí da aplicação de inteligência artificial para as empresas que a gente já tem parceria e para os novos clientes que estão chegando também, graças a Deus. Então, queria pedir para o Léo se apresentar. Fica à vontade, Léo. Bom, prazer estar falando aqui com vocês. Prazer, Marcelo. Prazer, Couto. Tenho certeza que o nosso papo vai ser muito produtivo. Bom, como o Marcelo introduziu ali, eu me chamo Leonardo. Sou desenvolvedor por formação e estrategista comercial há mais de 14 anos no mercado, né, vivendo questão de dentro da operação, a parte estratégica, a parte da operação em si, né, orientado a dados, tudo isso. E como um desenvolvedor e apaixonado por tecnologia, imerso aí no mundo da inteligência artificial desde 2022, quando o GPT começou a dar um oi aqui pra gente no Brasil. E é isso, prazer estar falando com vocês. Seja muito bem-vindo, Léo. Seja muito bem-vindo, Couto. E galera, antes da gente começar o nosso papo de decisão de fato e mergulhar nesse universo de inteligência artificial, eu quero agradecer ao Seu Pod por estar com a gente nesse projeto. Como vocês podem reparar, a gente está nesse ambiente bonito aqui, sendo muito bem tratado pela galera. É um estúdio de podcast muito bacana, fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu vou deixar todas as descrições, né, todas as informações aqui, tanto para contato, as redes sociais, WhatsApp, para quem quiser começar a gravar aí o seu podcast de maneira profissional, né, com uma estrutura adequada, com toda a informação e suporte aí que o time do Seu Pod apoia o nosso projeto. Beleza? Então vamos lá? Posso começar? Vamos lá, galera. Seguinte, como vocês devem imaginar, eu já adiantei aqui na nossa introdução de hoje, a MC Inteligência tem um braço que é a comunidade GD, nossa plataforma por assinatura, como se fosse um Netflix da sua carreira, e nós temos a frente B2B. Então, em determinados momentos, eu vou falar mais com você, analista, que quer alavancar a sua carreira, dominando as ferramentas que a gente já ensina para vocês aqui no canal, e também vou falar com empresários, porque falar de inteligência artificial é um desafio, tem muito ponto de atenção que nem todo mundo está vendo. E hoje, sem dúvidas, é um excelente momento para a gente tirar as dúvidas, inclusive para quem comentar no canal. A gente vai estar sempre de olho no vídeo para poder auxiliar vocês aí. Então, perguntando, saindo um pouco do ar, passando a voz aqui para os meus colegas, eu quero justamente saber como a inteligência artificial hoje impacta a vida do analista, do cara que trabalha no corporativo, que está lá
na empresa todo dia. Como que a inteligência artificial impacta a vida de um analista, Leonardo? Começou direto, né? Como pede, né? Como o mercado pede, né? Então, sendo bem direto, tem duas formas possíveis de impactar, né? Uma positiva e uma negativa, e vai depender de como você, analista, enxerga e se adapta ao mercado, né? Uma coisa, um movimento começou a se tornar aí no mercado cada vez mais comum, que é o fato do conhecimento técnico ele estar mais acessível, né? A IA proporcionou muito isso, assim. Então, você consegue acelerar mais uma aquisição de um conhecimento, ele se torna mais democrático, mais acessível, e é preciso entender que hoje o analista, o profissional na área que ele atua ali, ele passou de um momento que ele era mais executor e agora ele precisa ter um papel um pouco mais decisor, né? Até conversando um pouco aí com os geradores de decisões, né? Com a comunidade de GD. Então, esse entendimento, esse é o primeiro momento. O analista que consegue ter essa visibilidade, esse entendimento, ele vai ter um impacto positivo. Ele vai procurar formas de se impactar positivamente. E, por outro lado, se você acaba com essa sensação da IA, da inteligência artificial, de ter conteúdo o tempo inteiro, essa enxurrada de conteúdo de todo lado, você é bombardeado 24 horas por dia, se você não souber dosar um pouco a tua ansiedade por se adaptar a esse novo papel, mais decisor do que executor, você vai se ver numa situação que vai parecer que tu está sendo bombardeado, tu não sabe por onde ir, tu vai se ver perdido. E o próximo passo, depois disso aí, é a frustração. É você achar que não é para você, que não sabe mais o que fazer e acaba se sabotando, né? Então, acho que a questão é muito mais como você vai mudar o teu racional como analista ali para poder usar a teu favor, né? Exato. Eu tocou um pouquinho no ponto da ansiedade em relação à inteligência artificial. Inclusive, é algo assim que eu venho observando bastante até no dia a dia mesmo. Eu que sou uma pessoa muito inquieta, muito curiosa, cara. Eu vejo umas paradas assim novas. Cada vez que a gente está, sei lá, scrollando no Instagram, a gente tá o tempo inteiro sendo bombardeado com informações, propagandas novas. Eu acho que o principal, assim, o que muda mesmo pro analista é quando ele passa a entender se ele realmente precisa daquela ferramenta, né? Exato. Se a ferramenta vai funcionar para ele no dia a dia do trabalho dele, como é que ele desenvolve, o que ele pode fazer com a ferramenta para utilizar na profissão, enfim, no que ele está evoluindo no dia a dia. Como é que ele vai gerar um resultado de verdade. Como é que ele vai oferecer esse resultado ali, não apenas executar. Eu confesso que nesse papel da ansiedade eu sou um pouco impactado com a inteligência artificial, porque por mais que eu estude bastante, eu compartilho um pouco desse estudo, não só com a GD, mas nas minhas redes sociais, o tempo inteiro aparece uma inteligência artificial nova. E muitas vezes com a galera falando que agora essa é a melhor do momento, né? Que agora vai acabar o Excel, vai acabar o Power BI. Eu queria entender com o Lucas o que ele enxerga desse papel da substituição dos analistas por uma inteligência artificial. Realmente precisa ser uma preocupação do analista ou não? Então, acredito que sim, tem que ser uma preocupação para ele, mas ao mesmo tempo ele tem que entender como que ele pode se adaptar a isso. Então, por exemplo, ele tem que estar atento ao mercado, mas ele precisa saber se aquilo ali vai resolver o problema dele. Se aquilo ali vai resolver a forma, vai impactar no dia a dia, na forma como ele está utilizando a inteligência artificial naquele momento. Então, acredito que seja mais ou menos por aí. Não sei se eu entendi 100% a pergunta, mas... Tem até um vídeo, né, que você mesmo trouxe pra gente lá dentro da comunidade GD, que a gente fala que a inteligência artificial atua como upskilling, né? Perfeito. Na verdade, ela chegou no mercado para poder aprimorar as habilidades que o analista busca agregar, busca conhecer. Então, ela realmente, de uma certa forma, democratizou o conhecimento e quem realmente visa se destacar pode usar da inteligência artificial para isso. Olhando nesse mesmo formato, que a IA democratizou o conhecimento, queria perguntar para o Léo o que ele acha que realmente consegue diferenciar um profissional hoje nesse mundo de inteligência artificial chegando aí no mercado corporativo. Perfeito. Vou até pegar um pouco do gancho do que o Couto falou e vou trazer um pouco de dados, né? Eu gosto muito, estou muito imerso no mercado, eu gosto de estar estudando o mercado. Senão não estava aqui, né? E estima-se que até 2030, isso é um estudo da MIT,
que para quem conhece, ele é a parte mais de tecnologia, é o principal instituto de pesquisa tecnológica e engenharia do mundo. Estima-se que até 2030, de 40% a 60%, das profissões vão sofrer alterações com esse novo normal que a gente está vivendo, com esse novo cenário. E hoje, 40% em média já são operações automatizáveis. Ou uma parte, ou 100%, né? Hoje a gente sabe que, dependendo de como que é usada a IA, dá para fazer tudo. O grande lance aqui não é perder o emprego para a IA. É conversar com o nosso contexto inicial, é você usar isso ao seu favor. Você já tem o conhecimento, você já está no mercado, como que isso pode melhorar a tua performance, como você pode se destacar e oferecer um resultado, uma solução, algo melhor para sua empresa, para sua própria empresa ou para a empresa que você trabalha, enfim. É mudar, ter noção desse mindset. E voltando para a tua pergunta, Marcelo, desculpa, me recapitula, por favor, a tua pergunta. Eu te perguntei, com a democratização do conhecimento que a inteligência artificial traz hoje para a gente, o que realmente diferencia um profissional de outro? Exatamente, a capacidade de se adaptar. Adaptabilidade. Adaptabilidade. Né? Você precisa se adaptar para poder gerar decisões melhores. Adaptabilidade e decisão. Eu acho que você entender que o mercado hoje pede isso e exige isso, vai fazer com que você busque e potencialize tuas skills, né, tuas capacidades técnicas e direcione da melhor forma possível. Entender aquele cenário, né, tá diagnosticando aquele cenário. Eu sigo muito, eu gosto muito, o Marcelo sabe, eu sempre falo desse futurista, né, o principal futurista do trabalho americano, tem como cliente Google, Samsung, Coca-Cola, enfim, é o Ian Bearcraft, me perdoe a pronúncia. E ele defende muito que o verdadeiro skill, né, que a gente chama skill, hard skill, soft skill, né, que são as técnicas, a verdadeira skill do futuro é a adaptabilidade, é a sua capacidade de aprender, desaprender, aprender de novo, viver um ciclo, ser uma pessoa adaptável e focada em decisão. Acho que é o grande lance. Porque até, desculpa, Marcelo, te interromper, só complementando até um pouco o que o Léo estava falando, que com a inteligência artificial mesmo, até o próprio conhecimento, a democratização do termo como você utilizou, acaba tornando as ferramentas como se fosse um commodity. Então, a partir do momento em que nivela, né, o conhecimento, que as pessoas que utilizam a inteligência artificial, todas elas têm acesso à democratização do conhecimento de tudo que importa, de fato, é a maneira como ela vai utilizar aquilo no mercado de trabalho, enfim, no dia a dia profissional dela. O mercado entendeu que o conhecimento técnico ficou barato. Exato. Tá mais acessível, se tornou algo que não é tão diferencial, é barato. Exato, então acaba exigindo agora que você, além de saber, você saiba o que fazer, como agir, entender, interpretar, enfim, acho que é mais ou menos por aí. Legal. É o famoso plano de ação que a gente fala no mundo de BI. Atualmente, usando até um exemplo que a gente trouxe no outro papo, né, que a gente teve aqui, a gente costuma dizer que a aplicação de BI é como um painel de carro. Você vê sua velocidade, você vê a temperatura do motor, né? Mas o ponto é quais as ruas eu vou passar e se aquela velocidade pode representar um risco, pode acabar trazendo um acidente para mim. Então, a gente vincula muito o uso de BI com um plano de ação. E acredito que a IA, assim como o BI, né, tá bem nessa linha. Mas, pegando um gatilho do que o Léo trouxe sobre skills, né, sobre hard skills e soft skills. Na verdade, skills a gente utiliza muito no mercado de trabalho como habilidades, né, como o próprio nome diz. E dentro da comunidade GD, quando a gente fala do nosso método, que é o método DMI, é bem singular, né? A gente fala o seguinte, a pessoa precisa dominar ferramentas, que seriam as hard skills, Excel, Power BI, IA. E a gente fala no método I, né, no ponto I, que seriam os insights corporativos, que são justamente as soft skills. Né? Aí a gente fala sobre adaptabilidade, comunicação, e a gente também fala sobre inteligência de negócio como um todo, que aí é um match dos dois. Né? Eu acredito que você saber usar da ferramenta para agregar para aquela regra de negócio. E o M, para quem não conhece ainda, é o marketing pessoal, mas não é um assunto para hoje. E aí eu quero perguntar para o Couto, exatamente nessa mesma linha, né? Com a IA elevando essa régua técnica, afinal a gente consegue perguntar. Não é todo mundo que sabe perguntar, até um ponto para a gente falar daqui a pouco também. O que realmente diferencia um profissional hoje e o que vai diferenciar esse mesmo profissional daqui a 2, 3 anos
com o avanço da IA, como o Léo trouxe? Então, acredito que na maneira como ele aplica no dia a dia, né? Então, acho que dado a gama de informações que a gente tem, a gama de informação do acesso, antigamente, me corrigindo, a gente fazia uma pesquisa, a gente jogava no Google, jogava no Wikipedia, para saber uma pesquisa, né, na escola, enfim, na faculdade, a gente tinha outros mecanismos para acessar outros sites para pesquisar. Hoje em dia você joga no ChatGPT e ele te dá aquela informação. Então acho que o principal é você encontrar um critério naquilo que ela tá te entregando. Então você precisa ter cuidado com aquele output dela, né? Você precisa ter cuidado com aquela informação e você ter uma estratégia para analisar a partir daquilo. Então a partir do momento, como a gente já falou aqui algumas vezes hoje, né, e a gente conversa bastante, a gente tenta associar isso com a resolução de problemas. Eu acho que o analista que se diferencia é aquele que vai saber, através da própria adaptabilidade, através do próprio conhecimento, insight corporativo, como a gente ensina na comunidade GD, é você saber utilizar daquela ferramenta para conseguir construir a sua evolução na carreira. Perfeito, gostei bastante desse final. Antes de eu passar para o próximo assunto, eu acho que esse início deixou algumas perguntas aqui para mim que de repente pode ser as perguntas de quem está assistindo o nosso conteúdo. Eu mesmo adiantei já uma, queria perguntar para o Léo se existe alguma forma correta de perguntar para a inteligência artificial, se essa forma se repete em todas as inteligências artificiais, no ChatGPT, no Gemini, no Claude, enfim, ou se cada ferramenta pede um jeito de perguntar, um jeito de fazer o tal do prompt, né? E já até adianto aí para você também explicar para a galera o que é um prompt, se você considera algum jeito mais adequado. Perfeito. Esse tema aí é, na minha concepção, assim, um dos temas mais básicos quando você começa a usar IA. E, ao mesmo tempo, é um dos maiores gargalos hoje, né? Apesar de ser básico, é básico, mas é um gargalo. Por quê? Tem muita gente que acha que sabe conversar com a IA porque realmente é uma inteligência artificial muito inteligente, ela vai te entregar alguma coisa. E acaba não sabendo que ela pode conseguir algo muito melhor se ela conversar com jeitinho com a IA. Então, de forma bem resumida, a IA não está na sua cabeça, ela não lê teu pensamento ainda, né? Não sei, de repente tem alguma tecnologia guardada aí. A gente precisa ser bem específico, passar bastante contexto, entender o que faz diferença para ela. Até depois vou dar uma tática que eu uso para tudo, uma técnica que eu uso para tudo de prompt aí que ajuda bastante, mas basicamente é isso, é você entender o teu objetivo, o que tu precisa de objetivo e o que tu pode dar para ela para entender o teu contexto. Então a gente está falando aí de você especificar, é interessante, você pedir para ela se comportar como um profissional, que é o que você gostaria de perguntar, você trazer um contexto inicial, explicar qual é o objetivo daquilo, para onde você trabalha, o que tu está querendo gerar. Se tiver exemplos, ótimo, quanto mais exemplo, melhor. E dar um comando claro, faça isso, faça aquilo, e estipule ali outras regras que a gente poderia falar mais ali de saída, né, de output, como que tu espera, regras. É importante, né? A gente estava conversando ali atrás, antes de começar, caso famoso aí de uma mega empresa aí que ignorou a regra mais básica de um prompt e teve um prejuízo aí inenável, né? Regra mais básica, gente, que eu estou falando é você pedir para ela não inventar, para ela trazer dados validados, para ela buscar fontes reais. É uma IA. Se você não especificar isso para ela, ela sabe que ela precisa te responder. Se você não tratar isso como limite, ela vai te responder o que ela achar que deve te responder. Então, é um principal gargalo. E um conselho que eu dou aí, cara, usa a própria inteligência artificial para entender o que é melhor para ela. Tu perguntou aí se tem, uma prefere de um jeito de jeito. Conversa com ela. Você fala, eu preciso disso. O que tu precisa que eu te dê para tu me ajudar da melhor forma? Ela vai te perguntar uma série de coisas. É a engenharia reversa que a gente chama, né? Eu até gosto bastante disso que você trouxe agora, porque eu escuto muita gente falar assim, a inteligência artificial vai te deixar burro, porque você não pensa mais. E, na verdade, a gente que lida o dia inteiro com a IA, a gente também pede para ela ensinar coisas pra gente. A gente falou, vindo para cá agora, o quanto seria difícil entender um pouquinho de cada coisa como a gente entende dentro do universo de BI, das linguagens que existem, né, e tudo mais, se não existisse a IA. Então, a IA também pode ensinar a gente, inclusive, a usar a própria IA. Pegando
um pouco do que o Léo trouxe, aqui na comunidade GD a gente tem um método, né, que a gente chama de método PCA, Pessoa, Contexto e Ação, que é bem singular ao que você trouxe. Eu queria pedir para o Couto explicar para a galera, não só da comunidade GD, o que é o método PCA que a gente criou e a gente passa para a galera no curso, né, de Pessoa, Contexto e Ação. Então, no caso, o método PCA é quando a gente estipula no P, né? Seria, basicamente, você colocar ela num determinado objeto, num determinado sujeito. O C é como ela faria aquilo, ou seja, entregando o contexto de tudo que é necessário. E o A seria a ação, né? Então, assim, a partir do momento em que você engloba o P, o pessoa, você engloba o contexto, explica exatamente a situação e mostra para ela o que ela tem que fazer. É claro nesse comando. Com uma clareza, você consegue ter os melhores outputs, enfim, os melhores resultados. Muito melhores. Aí tu vai entendendo isso, basicamente, você vai entendendo como funciona e você vai dando mais informação, você vai aumentando, vai dando exemplo, contexto, enfim. O resultado só tende a melhorar. Perfeito. Aproveitando aí que o Couto acabou de ensinar sobre o método PCA pra gente, a gente usou isso numa aula recente, com uma aula para engenheiros, que a gente justamente usou o método para pedir uma análise de dados. Mas eu queria perguntar para o Léo como ele utilizaria o método PCA agora para pedir uma arte, por exemplo, para a comunidade GD, aí, uma arte para o nosso Instagram. Simula aí um pedido, aí, um prompt rápido, aí, claro, para a galera seguindo a nossa metodologia. Teste Léo. de fogo, né? Nem me avisou isso antes, mas vamos lá. Cara, isso tá um pouco até simples de responder, vou tentar ser o mais otimizado possível, porque tá um pouco no que eu faço o dia inteiro. Eu sou realmente um lunático por inteligência artificial. Eu tenho os meus agentes ali que eu treino ali, tem um que especificamente é para me ajudar para o melhor prompt possível, para determinada demanda, e cara, eu fico ali uns 5 minutos falando com ele. Eu traria um primeiro contexto, né? Explicaria o que eu preciso, traria um contexto um pouquinho ali do que é a GD, qual é o público-alvo ali, o que eu quero gerar com essa arte, qual é o impacto que eu quero gerar com essa arte. Obviamente, usando o P aqui que o Couto trouxe, pediria para ela se portar como minimamente um designer sênior ali, especialista em produtos para a comunidade GD, né? No perfil ali, traria isso. E aí, iria dando mais contexto, formato de saída, eu gosto muito de usar, de ser claro. Eu quero que você gere, por exemplo, de conteúdo, eu quero que você me gere 3 conteúdos diferentes. Um carrossel, um estático e um roteiro de reels, por exemplo. Se for um conteúdo que cabe esses 3, para eu conseguir, para ela conseguir direcionar mais. Assim, o grande segredo é você entender o que tu precisa, é o primeiro passo. Perfeito. E direcionar cada vez mais. E ir refinando, né? Fazer o tal do follow-up ali, qual é. Tu vai refinando, vai ajustando e ela vai te entregar alguma coisa melhor. Às vezes eu peço até para ela, um exemplo, analise isso aqui e entenda numa nota de 0 a 5 decimais em 5 critérios da sua escolha. Então aí ela vai me trazer os critérios, eu vejo, às vezes faz sentido, às vezes não faz. E aí que eu acho que entra muito no ponto do critério do analista, né? Exatamente. Ele entender se aquilo ali faz sentido para o que ele está fazendo, se tem um contexto, se ele tem que entender o cenário que ele está imerso ali, o que faz sentido, o que dá resultado. Se Marcelo me permite, agora tu falou, eu lembrei de uma situação aqui, há um tempinho atrás, estudando um pouco sobre prompt, eu vi um rapaz lá de fora, que eu gosto bastante, que ele deu uma dica que eu não havia pensado até aquele momento, eu acho que poucas pessoas tenham pensado. Não sei se vocês já repararam, mas a IA, ela tende a te agradar. No fundo ela está te agradando, ela não vai falar, isso está horrível. Assim, e ele ensinou um insight ali de, cara, você botar na configuração da IA, você pedir para ela ser extremamente crítica e não se preocupar em te agradar. Você vai reparar que as respostas dela vão ser muito mais analíticas. Ela vai te criticar mesmo, vai se sentir um lixo ali, dependendo do momento que você estiver conversando com ela. Mas isso vai te evoluir. Então, acho que tem essa grande dica também. Eu nunca pedi isso para IA, né? Legal. Galera, nesse momento aqui eu quero fazer uma recapitulação de tudo que a gente já trouxe. Lembrando também, quem está consumindo esse conteúdo já em torno de 20 minutos de bate-papo, o nosso conteúdo ele é extremamente aprofundado quando a gente introduz ele na comunidade GD. Esse papo de hoje especificamente é um módulo que nós temos aqui. O Couto provavelmente, aí, utilizando da IA, vai colocar o módulo aí para vocês darem uma olhadinha nele. Mas, num grande resumo do que a gente bateu de papo aqui já nas minhas
anotações aqui do que o Léo e o Couto trouxeram. Quando a gente pensa na vida do analista, me corrija caso eu fale alguma coisa errado com a contribuição de vocês. Na vida do analista, eu entendo que a IA atua como uma upskilling, né? Ou seja, ela chegou para aprimorar as habilidades de quem domina alguma coisa, basta saber utilizá-la no dia a dia. Existe também uma preocupação, sim, se a IA vai substituir o seu trabalho ou não. Então você precisa ser um curioso, vamos usar assim, né? Você que já desenhou o seu processo, você que tem ali um dia a dia atribuído com muitas atividades, precisa pensar um pouco fora da caixa no que você pode otimizar ou não. E também eu anotei aqui no final agora sobre como falar com a inteligência artificial. A gente já tinha o nosso método PCA, né, que é de pessoa, ou melhor, personagem, contexto e ação. No grande resumo, uma pessoa, você manda ele atingir um papel de um designer, de um analista de BI sênior, especialista, fenomenal, né? Um contexto, você introduz conceitos ali, manda ele, né, basicamente consumir referências, enfim. E a ação, você precisa ser bem claro no que você pediu para ele. E também, como insight final aqui, o Léo contribuiu com a ideia da gente pedir para a IA ser mais crítica e não querer agradar tanto a gente no dia a dia. Muito bacana. Esse último, inclusive, eu não sabia e com certeza percebo que o chat GPT puxa o meu saco bastante aí. Quando eu falo o que ele achou da minha análise, ele fala que eu sou um gênio e aí ele fala, só mudaria isso. Na verdade, se ele for um pouquinho mais ríspido, pode ser que realmente me ajude. Eu quero deixar uma contribuição extra também sobre o uso da inteligência artificial para o analista comum, é ter cuidado com a segurança de dados da empresa que você trabalha. Você não pode jogar uma base de dados com dados reais, nome de cliente, CPF, valores e tudo mais, numa inteligência artificial. Afinal, a gente tem ali as leis do compliance da sua empresa e você precisa seguir e entender o que você pode ou não jogar dentro da inteligência artificial. E o próximo tema, eu super recomendo aí que a galera tome um gole de água e tudo mais, porque a gente vai entrar numa enxurrada um pouco mais agressiva, mais ríspida, como a inteligência artificial do Léo, né? E aqui eu quero falar do uso da inteligência artificial nas empresas. Então, assim como eu falo com o analista que utiliza dentro do dia a dia dele, eu também quero falar com o empresário. Por quê? Hoje, na nossa consultoria B2B, chamada Gestão Inteligente, onde a gente trabalha com BI e inteligência artificial, procuram muito a gente para falar que querem aplicar a inteligência artificial por não se sentir atrás naquela corrida. Mas a empresa nem desenhou o processo que ela tem ali, como funciona o dia a dia profissional dela. E eles vão trazer bastante aí o ponto de que inteligência artificial sem processo é igual jogar uma Ferrari para fazer um frete, provavelmente não está utilizando no melhor formato. E por outro lado também, eu tenho empresas mais conservadoras, com excelentes processos desenhados, afinal tem rotatividade no mercado corporativo, mas a gente percebe analistas levando o triplo ou 10 vezes mais o tempo que poderia levar para uma atividade muito simples. E eu não estou falando só do uso de inteligência artificial. Então, nesse momento aí, espero que vocês já tenham dado um gole na água. Vamos falar de inteligência artificial aplicada nas empresas no dia a dia, galera. Vou começar simples para a gente tentar entender. Vou perguntar para o Léo primeiro o que importa realmente para as empresas, para o empresário, quando o assunto é o uso de inteligência artificial. O que importa ou o que deveria importar, né? Isso é bem... Perfeito. Tem dois vieses aí, né? Fica à vontade para me corrigir, vai lá. Não, eu tô pegando o gancho porque acho que é importante mesmo. Porque o que importa é muito claro, né? Toda empresa se preocupa com o quê? Eficiência, resultado e escala. Isso importa para todo mundo. Então, todo mundo pensa nisso quando pensa em algo novo. Só que o que deveria importar mesmo, e eu particularmente estou mais imerso a esse primeiro caso que tu trouxe das empresas não tão tradicionais e mais aceleradas com IA, é um gap muito preocupante no mercado, porque as empresas elas têm a necessidade, muitas delas, né? Isso eu vivo, trabalho no meio de startups aí há bastante tempo, elas têm a necessidade de não ficar para trás. Lançou alguma coisa, quer usar e já joga para operação, enfim.
E aí a gente sabe, tu já trouxe um contexto inicial e que tem diversos riscos. Mas agora trazendo de forma mais técnica, o que importa é primeiro você entender o porquê que você vai trazer essa inteligência artificial. Qual é o teu problema? É um problema de verdade? É o principal gap da tua operação? Beleza, se for, validou que é. Tá, e como que você vai mensurar o sucesso dessa ferramenta? Como é que você vai saber se isso é bom ou ruim? Se vai te dar retorno ou se não vai te dar retorno? Né? Mensurar o ROI, né? Usando termos mais, que é o retorno sobre o investimento. Ali no caso, retorno sobre o uso da IA, né? Deixa eu aproveitar o momento aqui e explica pra galera o que é ROI, Léo. O ROI basicamente é... O ROI é o retorno sobre algum determinado investimento. No nosso caso, a gente está falando sobre IA. Tu conseguir mensurar qual foi o retorno que essa implementação te trouxe. Falando de forma bem ampla, assim, menos técnica, mas resumidamente é isso. Então você precisa ter o objetivo claro, você precisa saber se realmente isso é uma necessidade. Você não vai querer resolver tudo de uma vez só se você está começando a implementar ali. E você vai precisar ter esses índices, essas métricas bem definidas. Para quê? Para que você consiga pensar em como fazer, consiga fazer uma estratégia, consiga ajustar. E por último, e não menos importante, a preocupação com pessoas, né? Porque são pessoas que vão utilizar, né? Algumas empresas acham que é só jogar na operação e tudo vai acontecer. Então, as pessoas precisam ser capacitadas, precisam ter um acompanhamento, né? Então, basicamente, Marcelo, te respondendo, eu acho que precisa ter uma estrutura, processos bem definidos, dados, né? Dados bem coletados, bem analisados, para fazer uma implementação de forma assertiva e com controle. E com controle você tem segurança. É uma coisa ali que vem uma coisa com a outra. Eu gosto muito de uma frase que uso de IA em empresa sem processo ou processo bagunçado só acelera o caos. Não vai resolver nada para você, só vai acelerar o teu problema. Então acho que basicamente você precisa ter uma estrutura ali minimamente pensada, bem definida, uma preocupação com essa implementação. Um processo compreensível, né? Que muita empresa não tem. Não adianta ter um processo também que ninguém segue, que é complexo, que não segue, enfim. É uma série de detalhes que são simples. No final das contas, são simples. Você não precisa de nada muito elaborado. Você precisa entender o teu negócio. Entender qual impacto você espera com aquilo ali. E a partir disso você vai... Isso no primeiro cenário, né? E a partir disso você... Envolve também muita cultura também da empresa, né? Às vezes a gente precisa entender, né, se a cultura da empresa ela está preparada para receber essa tecnologia, né? O que acontece muitas vezes às vezes o empresário ou investidor, enfim, ele quer implementar uma determinada tecnologia, só que às vezes a própria equipe onde está inserida o processo tem resistência. Então, acho que é isso que também é muito importante, é entender, né, como que funciona de fato o processo na empresa e quem está na linha de frente, se essas pessoas também têm capacidade, se essas pessoas têm aptidão ou até mesmo adaptabilidade para incluir, né, uma nova tecnologia. Perfeito. E a partir daí desenvolver o crescimento do negócio. Se preocupar em capacitar, né? Você como dono de negócio ali, você não pode simplesmente jogar uma ferramenta numa operação que já está na correria do dia a dia ali e se vira aí. E sem capacitação. Tu vai correr para onde você se sente seguro, né? No primeiro probleminha que der e tu não conseguir resolver, sem treinamento. Não adianta. Eu acredito que o ponto da cultura é um ponto de muita preocupação das empresas brasileiras, né? Porque a gente tem até diversos memes na internet, assim, a inteligência artificial vai dominar o mundo. E aí, logo em seguida, tem um post, assim, o brasileiro utilizando a inteligência artificial. Aí tá lá o Cebolinha dançando na final da Copa do Mundo, sei lá, algumas coisas assim, né? Mas, enfim, indo nessa linha dos pontos de atenção, dos cuidados, das dificuldades que existem para aplicar a IA para as empresas, queria perguntar para o Couto qual é o maior erro que ele imagina que uma empresa pode cometer ao tentar implementar inteligência artificial sem tomar os devidos cuidados com cultura, com treinamento, com segurança de dados, enfim. Fica à vontade para explorar um pouco desses erros que as empresas costumam cometer. Cara, uma pergunta assim aberta e eu poderia até citar um exemplo aqui que eu imagino que que poderia dar muito errado. Por exemplo, quando não tem esse processo, né, que a gente bate muito na tecla da importância do processo nas empresas, né, e que é importante você construir uma estratégia antes de tomar qualquer decisão, né? E até mesmo um pouco entra também naquilo que a gente tinha falado sobre os analistas, a ansiedade do analista,
né? Às vezes o próprio decisor da empresa está ansioso para implementar alguma coisa que não faz sentido para aquela operação dele naquele momento. Então, acho que, poxa, a gente poderia citar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, um caso, uma vez que eu vi, inclusive numa consultoria que eu fiz há um tempo, que uma empresa, ela queria implementar uma inteligência artificial de comunicação de saque para atender os clientes dela. Ela chegou a fazer essa implementação, sendo que sem um treinamento da equipe que trabalhava naquele momento. Então, o que acontece? A inteligência artificial, cara, ela falhou naquela comunicação dela com aquela empresa. Os clientes ficaram incomodados, os clientes sentiram aquele ruído. Então, teve uma grande perda de reputação e foi um problema assim, que gerou naquela situação. Perfeito, Couto. Léo, seguinte, essa é até uma pergunta fora do escopo, né? O Couto, na verdade, o Couto conhece a situação, então ficaria muito simples para ele responder nesse caso. Como eu já trouxe para vocês, a gente tem uma consultoria de BI e inteligência artificial, e um dos nossos grandes clientes hoje me trouxe um questionamento. Ele é um cliente de BI e está pensando no uso da IA dentro da empresa dele. E aí uma grande ferramenta, a maior de todas aí, uma das maiores, a equipe comercial fez contato com a empresa dele, falando que para ele seria extremamente interessante adotar essa ferramenta de inteligência artificial que resolveria o problema de todo o processo dele. Sendo que imaginou que ele não tenha esses pontos ali no time hoje, esse treinamento, essa cultura de IA e tudo mais. Você acredita que o uso de uma única inteligência artificial pode sanar diversos problemas de diversas áreas, diversos setores de uma única empresa? É vendedor, né? Assim, vendi minha vida inteira, entendi o posicionamento do vendedor ali, fez o papel dele bem feito, mas sendo bem franco, cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua particularidade, tem a sua necessidade mais latente do que o outro. Tem muita ferramenta boa no mercado, mas nem todas vão atender todos os pontos e o dono ali do negócio vai acabar se vendo um pouco ou sendo refém de múltiplas ferramentas ali, ou não conseguindo implementar na equipe. Assim, eu não acredito que uma única ferramenta possa ser a solução e também que não possa. Eu precisaria entender quem é essa gigante que você citou, precisaria entender qual é o contexto, assim, o que o empresário ali, o dono do negócio, precisaria ou iria querer com isso, qual seria o objetivo dele, quais seriam os gargalos, para entender se essa ferramenta conseguiria alimentar todas essas dores ali que ele conhece e que ele talvez não conheça. Mas a resposta fica um pouco aberta. Poderia ser que sim, poderia ser que não. Depende muito, é o que eu falo. O mercado não é uma fórmula mágica, não é nada escrito em pedra. Cada negócio é um negócio, cada necessidade é uma necessidade, cada dor é uma dor, enfim. Então depende de alguns fatores. Mas poderia ser que sim, poderia ser que não. A gente aqui na empresa e assim como no mercado como um todo, quando fala de ferramenta, seja de IA ou de qualquer outra área, eu costumo dizer que hoje existem profissões específicas de inteligência artificial. Justamente por quê? Porque cada solução, ou melhor, cada problema requer uma solução. Então, quando a gente fala de IA, ter uma pessoa que sabe qual IA aplicar, qual ferramenta aplicar, se precisa de IA, se precisa desenhar o processo primeiro, ter um solucionador ali, ter um arquiteto de IA, um engenheiro de IA, não sei o nome exato da profissão, nem sei se tem profissões, quais profissões tem hoje específicas para IA, sei que já tem algumas como engenheiro, como arquiteto, mas imagino que cada problema requer uma solução e de maneira distinta, e ter um lado de uma empresa que vai ganhar com a utilização daquilo de acordo com a intensidade da utilização pode ser um tendencioso, né? Pode ser o papel do vendedor de fato. Agora, Marcelo, estou sentindo tudo abrangente demais. Falar de IA, falar de BI, falar de ferramenta, de problema das empresas. Então eu queria que vocês me ajudassem a galera que está em casa a visualizar melhor o uso da inteligência artificial no dia a dia.
E aí eu quero perguntar para o Couto, primeiro, um exemplo positivo de um ganho que a inteligência artificial trouxe para um processo, seja ele qual for. Seja na sua vida, ou seja numa empresa, numa consultoria que a MEC já participou, ou numa empresa que você simplesmente conhece a situação. Então, acho que, cara, um exemplo, claro, assim, até simples. Acho que eu vou puxar mais por uma parada simples, que, como você citou o exemplo agora da empresa que fez até pergunta para o Léo, de uma empresa que ofereceu um serviço muito extenso. Mas eu acho que uma aplicação assim, simples que poderia ser realizado em alguma empresa é uma análise de algum documento, né? Claro que a gente teria que bater um pouco nessa tecla da segurança dos dados, mas hoje em dia há modelos de inteligência artificial que rodam localmente, que há toda aquela preocupação com a segurança. E vou dar um exemplo assim, bem simples, que poderia ser uma análise de um documento onde é utilizado por uma equipe, onde eles perdem horas e horas analisando aquela informação. Hoje, com a inteligência artificial, ela é capaz de olhar para aquele documento, analisar, entregar numa planilha, entregar num campo, num texto, enfim, a gente escolhe o output, a forma como quer. Com bom prompt. Com bom prompt, com contexto e tudo mais. Então, assim, a partir do momento em que ela te entrega aquilo, o analista ele pode perder o tempo dele, ou melhor, ganhar o tempo que ele perderia analisando, validando apenas aquela informação. Então, o que ele digitaria às vezes, ou que ele perderia mais tempo naquela solução, ele poderia simplesmente olhar, ver o que ela entregou, o output que ela deu, e a partir disso analisar agilizar o seu trabalho ali naquele momento. E aí que a gente até bate também de novo na tecla da estratégia, né? A partir do momento em que um analista ele tem a operação dele facilitada, ele automaticamente ganha espaço para pensar com mais estratégia. Então, assim, para um empresário aplicar isso no dia a dia de trabalho dele ou na operação dele, facilita muito. E aí que eu acho também que, assim, é muito claro, né, para quem costuma entender um pouco desses processos, é a capacidade também do analista ou do decisor, enfim, entender se o analista dele está preparado para receber aquilo, ou para, enfim... Capacitação da equipe, né? Perfeito. E você, Léo, cita aí pra gente um exemplo que a inteligência artificial gerou um ganho na produtividade de uma empresa ou da sua produtividade. Ou melhor, da sua não vale, fala de outra. Eu não vi o De uma empresa ou um caso que você conheça, seja um exemplo que você está envolvido ou um exemplo que você conhece. Eu vou trazer mais para o meu cenário, assim, então tem inúmeras situações que eu poderia trazer aqui, principalmente falando de setor comercial, né, que é o que eu sempre estive imerso. Mas recentemente eu criei uma solução para um cliente que, mais uma vez, acho que a gente conversou ali fora e a gente pensa muito igual sobre isso. A inteligência artificial, ela é um meio, não um final. Ou seja, tudo depende de como você vai entender o que tu precisa resolver para o teu cliente ali ou para a tua empresa. Um diagnóstico bem feito. Assim, para quem é do comercial, né, isso é muito fácil, que a gente é treinado isso a vida inteira, a diagnosticar a forma que a pessoa está andando, já tem uma ideia ali. Mas, enfim, conversando, né, fazendo um diagnóstico, entendendo um pouquinho dos gargalos da operação, que não tinha realmente estrutura, muitos processos, entendendo um pouquinho sobre isso, dentre tudo que eu coloquei numa solução para eles ali, num sistema atendendo todos os gargalos, me chamava muita atenção, que era uma coisa que não dependia deles, e sim dos funcionários, e que gerava uma dor de cabeça, porque sofre auditoria, pode gerar multa. Eles tomaram uma multa, inclusive, por causa de alguns atrasos quanto a isso, que um funcionário, né, da área da saúde, né, quem conhece a área da saúde, preencher as chamadas evoluções clínicas ali de paciente. Basicamente, é você descrever como é que foi a tua sessão. E aí, tinha alguns atrasos, tinha algumas cobranças quanto a isso gerava um ruído de operação, gerava um problema para os donos de ter que ficar cobrando algo assim, e ao mesmo tempo eu entendi, como trabalhei na ponta minha vida inteira, eu entendi um pouquinho também do cenário dos profissionais, que vivem correndo no trânsito, em um atendimento e outro, tendo que se desdobrar em alguns trabalhos, enfim. Eu pensei, cara, o resto todo operacional de processo é mole, isso aí a gente vai resolver como for. Isso aí acho que é interessante. Fiz uma coisa simples, que eu botei lá, em vez de eles precisarem preencher manualmente, coloquei um assistente de IA para gravar um áudio pelo celular.
o áudio transcreve, não muda nada, né? Porque a evolução clínica precisa seguir exatamente por ali. O áudio transcreve, coloca num padrão ali, em português bem escrito, assina para eles ali, eles precisam assinar depois, enfim. E eles só precisam clicar. Eles não precisam mais escrever. Eles podem falar e o que eles falarem vai cair ali. Isso parece que não, mas gerou um aumento de produtividade e uma satisfação da equipe enorme. Então, assim, eu poderia falar de outros casos, mas esse foi um bem recente que aconteceu, acho que é interessante. Legal, o ganho de tempo para os colaboradores e o ganho de tempo chato, né? Porque a gente substituir o tempo do cafezinho é ruim, mas substituir o tempo de preencher um documento obrigatório ali, aquele legislativo chato pra caramba. Todo mundo tem os seus sapos a serem engolidos no dia a dia, mas sem dúvida ajudou a galera ali. E aí eu quero entender, a opinião dos dois agora, o que vocês acham que separa as empresas que obtêm resultado positivo com inteligência artificial das que fracassam por algum motivo, seja ele qual for. E eu não estou falando de segurança agora, tá? Porque falar que IA não deu certo por conta da segurança dos dados é muito recorrente no dia a dia. Eu quero entender a qualidade da empresa, o que separa uma empresa que aplica IA de ter resultados positivos das que não possuem resultado positivo. Se o Couto me permite, já tu citou a segurança, eu vou trazer só um parágrafo que ficou faltando. Inclusive, um detalhe sobre segurança muito negligenciado por empresas que têm essa dúvida. Isso foi em feedbacks que eu tive com alguns diretores de setor, enfim. Cara, não tem como fugir da inteligência artificial. Você, como dono de negócio, não vai achar que porque você falou para o teu funcionário não usar, que ele não vai usar, meu amigo. O mundo está usando. Tem no celular agora? O mundo está usando. Se não adianta você ordenar. O que é muito mais fácil você fazer? Traz para você. Traz o controle interno. Você controla, você rastreia, você consegue, né, o plano business ali de algumas planos mais avançados, né, de algumas dessas grandes do mercado ali, eles conseguem ter um compliance minimamente ali interno ali, que sabe o que pode jogar ou não. Então, se um funcionário, um colaborador, de repente, tentar subir algo que você, como empresário, configurou como um dado sensível ali, a própria LLM já vai travar, já vai emitir um alerta e não vai absorver. Ou seja, não adianta você lutar contra o mundo. Você não vai achar que você vai ter uma equipe, você é contra a IA, você vai ter uma equipe contra a IA. Não vai. Então é muito mais fácil você traz o controle para você e fica seguro. Bom, e basicamente o que separa as empresas que obtêm sucesso das que fracassam, a gente já falou algumas coisas, né? É processo, é entender se precisa, é definir processo, é definir métrica de sucesso, é controlar, né? Ter o controle para si, né? Ter a segurança, capacitação. Né? Não tem como você implementar algo novo e não capacitar a sua equipe com acompanhamento constante. E, basicamente, é você ter essa estrutura para que saiba o que ela vai fazer. Trazendo um outro dado assim, do MIT, dados, né? A gente está falando da comunidade GD, você pegou a pessoa certa aqui para falar contigo, Marcelo. Trazendo dados recentes, agora de 2026 mesmo, foi de março, se eu não me engano, a MIT trouxe um dado de 92% de projetos de IA no último ano falharam. E em outro estudo são que 32% realmente sabem o que mensurar. Ou seja, o ROI. Tem um ROI definido. Então isso conversa muito com o que a gente trouxe até aqui nesse papo, né? Se você não tem isso, tu é fadado ao fracasso, tu é fadado ao insucesso ali. Então acho que minimamente tu ter uma estrutura, tu saber o que tu quer. Legal. E para você, Couto, qual é o ponto mais importante? Então vamos falar só de um. Qual é o ponto mais importante para você que separa as empresas que possuem sucesso com a aplicação de inteligência artificial das que fracassam? Cara, aqui a gente já falou alguns, né, na nossa conversa, mas fora o processo, eu acho que também é a cultura do gestor. E a maneira como ele... Essa é nova, hein? Não, é a maneira como ele enxerga o potencial daquilo ali. Mas ele também precisa confiar na equipe e precisa tá entendendo todo aquele processo. Então ele precisa estar interno naquela função, naquele grupo de colaboradores, enfim, ele precisa entender todo o processo dele. Então ele precisa culturalmente absorver tudo aquilo de uma forma positiva e vou usar um termo que seria mente aberta, no caso, para a inteligência artificial, porque é aquilo que você falou.
ele acha às vezes que o funcionário não está usando, o funcionário pode estar pegando, tirando um print de um documento e botando no chat GPT para ajudar ele. Com certeza. Entendeu? Legal. Então, assim, você precisa, assim, capacitar a equipe, ter a mente aberta para entender que aquilo ali já está fazendo parte da sociedade, já está fazendo parte da forma como as pessoas lidam com até o aprendizado, com o conhecimento, e procurar ali um analista, talvez, que às vezes está na própria equipe. Sim. Um cara que tem a visão, um cara que sabe fazer e ele não faz nem ideia que o cara sabe fazer. Você tocou num ponto aí que eu ia Porque às vezes ele não está próximo o suficiente para entender que aquele analista ali ele é capaz de desenvolver talvez dada a visão de todo o gerenciamento de tudo, pode implementar na própria empresa. Perfeito. Então, assim, acho que é importante o gestor, principalmente, né, o decisor, o CEO, enfim, o founder, O nome os que termos usar. que usam, entender e ter culturalmente uma mente aberta para isso também, entendeu? E saber que aquilo ali faz parte da tecnologia, uma evolução tecnológica, que as grandes empresas aí... O Marcelo sempre gosta muito de citar a Microsoft, né? E falar, pô, a Microsoft é uma grande empresa, se ela ainda Melhor usa... que tem. Microsoft nos patrocina. Hashtag. Se ela ainda usa o Power BI, se ela ainda investe no Power BI ainda para ser usado. Então, assim, se essas grandes empresas estão investindo, são as empresas que mais têm evoluído financeiramente, então já está aí. Então, assim, você aceita... Essa parte da cultura do gestor é legal porque a gente vê umas ferramentas que vêm de empresas trilhardárias e aí o Zezinho ali não vou dar nenhum exemplo para não ferir ninguém, mas vou me usar, né? E aí o Marcelinho aqui da comunidade GD falar que não tem que usar IA porque a IA tá deixando todo mundo burro, é ser muito arrogante no sentido de só o que eu sei vale, só o que eu acho importa. E a gente sabe que o mercado de dados acabou com os gestores conservadores que tinham seus achismos fidedignos ali de muitos anos de experiência. Agora, eu tenho uma dúvida que talvez eu queria que o Léo me clareasse um pouco em um ponto. Aonde estão exatamente os riscos em usar a inteligência artificial sem um processo e sem falar de tudo que vocês trouxeram aqui? Porque é muito fácil vocês me convencerem porque eu já conheço alguns desses riscos, mas aonde está os riscos? O que essa empresa o que pode acontecer com uma empresa que adota IA sem analisar os riscos de não ter um processo e não ter uma governança? Boa. A gente já entendeu que a IA, ela escala operações, escala processos, escala o que for preciso. Se a gente não tem isso bem definido, a gente concorda que ela pode escalar algo errado. E o custo disso Como é que é pode aquela ser- frase? Como é que é aquela frase do caos? IA em processo bagunçado, né, acelera o caos. É isso. Então você consegue ter um pouco, ver a necessidade de ter esse cuidado, porque vamos trazer um pouco agora para a minha parte que eu estou imerso, que é a parte comercial que eu trabalho a vida inteira. Se a gente não tem um ICP, né, que para quem não sabe é uma pessoa, um cliente ideal para a empresa ali, bem definido, se a gente não tem algumas estratégias bem definidas e vai usar IA para escalar uma prospecção e uma abordagem, a gente corre o risco de estar investindo dinheiro, muito dinheiro, atraindo um volume muito grande de pessoas que não conversam com o teu produto. Então, assim, a IA vai escalar fracasso. Então, eu bato muito nessa tecla. Não é usar por usar. É você entender o que tu precisa e entender como que tu vai avaliar isso. Ponto. É o básico, assim. Para quem não quer ter muito trabalho, basicamente responde essas duas perguntas. Perfeito. Eu tenho um ponto, uma dúvida talvez, na verdade uma provocação que eu puxo uma sardinha para MC Inteligência agora, né? O Léo e o Couto trouxeram algumas vezes a dificuldade de mensurar se a aplicação da IA é válida ou não. Para a gente mensurar o impacto, a gente está falando de dados. Quando não tem processo, não vai ter dado. Então, se você tem a sua empresa e quer aplicar IA, não esquece de contratar uma consultoria de BI, não esquece de contratar a MC Inteligência aí para te ajudar a identificar esse resultado, né? Mas vamos lá, eu tenho uma pergunta, na verdade são duas, e cada um vai responder uma. Para o Couto, eu quero perguntar como um analista, ou melhor, qual é o plano prático aqui, você vai dar um cheque aqui para a galera,
como um analista deve começar a usar a inteligência artificial do jeito certo no dia a dia do trabalho dela. E o Léo, na mesma linha, eu quero que você responda como uma empresa deve começar a pensar em aplicar IA do jeito certo, tá? Mas antes da resposta do Couto e do Léo, eu quero mais uma vez destacar que todo esse conteúdo é reforçado de forma aprofundada dentro da comunidade GD, dentro da nossa comunidade de geradores de decisões, onde nós temos uma plataforma por assinatura, tipo Netflix, R$ 39,90 por mês, com conteúdo avançado de Excel, avançado de Power BI, de BI, Business Intelligence, aplicado de fato como gerar uma decisão, como o nome do nosso quadro diz, para a empresa que você trabalha ou para a sua empresa e, consequentemente, alavancar a sua carreira unindo os nossos pilares DMI, né? Temos marketing pessoal falando de LinkedIn, os insights corporativos falando de negociação estratégica e agora um novo quadro com vários convidados que estão ali no dia a dia lidando com os problemas que os analistas têm. Então vamos lá ao Couto. Qual é o plano prático para um analista começar a utilizar a inteligência artificial no dia a dia? Marcelo, no dia a dia o quê? Do trabalho dele? Do trabalho. Primeiro perguntar pro gestor dele se ele pode... se ele pode estar liberado, né? Artificial. Isso é uma boa. Mas assim, acho que para aprendizado mesmo, acho que, cara, a forma mais simples que eu acho que tá mais acessível hoje é abrir um chat GPT, enfim, e perguntar e começar a utilizar para questionar e ao mesmo tempo fazer talvez aquela lógica inversa. Eu mesmo comecei a aprender há alguns anos, assim que lançou o chat GPT, eu que sou uma pessoa muito inquieta, muito criativa, no sentido de não consigo estar sempre parado fazendo a mesma coisa. Eu usava muito ele como para iterando mesmo, com curiosidade. Então, para conversa, pergunta, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, obviamente você não vai ficar nichado naquilo, você não vai ficar naquilo ali o tempo inteiro. Tem que tomar até um certo cuidado com isso, com o loop, né, que às vezes ele pode te trazer. Porque é interessante, né, usar IA. Exato. Então, é muita coisa, né? Principalmente quando você não pode para ela te criticar igual você. Mas é importante também pedir para ela te criticar. E é uma coisa assim que eu faço até no dia a dia mesmo. Peço para ela me trazer algumas visões, peço para ela metrificar, né? De 0 a 5, crie 5 critérios da sua escolha. E aí você vai olhar com o seu critério, vai olhar com o seu conhecimento. E a partir disso você vai entendendo como é que ela pode fazer aquilo. Ou seja, eu acho que a melhor maneira de responder como usar ela, pergunta para ela como usar ela. Questione. E usa o nosso método PCA também. E usa o nosso método PCA. Uma boa. E você, Léo, como é que você acha que uma empresa precisa começar a introduzir inteligência artificial nos processos corporativos dela? Em primeiro lugar, contratando, né, a MC Inteligência ali para ter dados validados, né, entender... Perfeito, gostei. Mas é sério, assim, não tem como você falou algo parecido ali, que sem dados não tem evolução, você não consegue melhorar o que você não metrifica, você não consegue evoluir, entender algumas coisas ali, então é real mesmo. Mas, então é você entender onde você está, onde o seu negócio está inserido, quais são as particularidades ali, as especificidades, pensar em uma estrutura minimamente aplicável ali, em processos bem definidos, se a IA realmente ela vai resolver aquele problema, se aquele problema realmente é um problema, coisas básicas. São perguntas que o próprio dono da empresa ali, ela vai ter que responder, ele vai responder para ele mesmo, né? Eu preciso realmente disso? O que isso aqui resolve para mim? Como é que eu vou medir o sucesso disso aqui? E como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Ele precisa ter essas 4 respostas, minimamente. Ele, com essas 4 respostas, ele desenvolve o resto. E não negligenciar, assim, por último e não menos importante, equipe, pessoas. Ele lida com pessoas, ele depende de pessoas. Então, as pessoas precisam... Ele tem que ter um pouco da humildade de se colocar no lugar do colaborador ali, de saber que, de repente, ele está cheio de entrega para fazer. Deu uma dor de cabeça com a ferramenta que ele colocou ali na operação como solução mágica. Se a pessoa não tiver uma resposta, o colaborador não tiver um suporte rápido, não ter tido um acompanhamento, um direcionamento, um onboard ali bem feito, cara, ele sabe que ele tem que entregar, ele vai voltar pro papel e caneta dele ali, vai dar um jeito e vai entregar, entendeu? E ele vai virar um hábito. E a ferramenta vai se tornar subutilizada, vai virar um gasto, enfim. Acho que minimamente você tem que responder essas 4 perguntas e pensar na tua equipe. Pode listar as 4 perguntas para mim?
Testando minha memória, né? O que eu quero resolver, acho que é importante. Tá, eu quero uma IA. O que essa IA vai me resolver? O que eu quero resolver? Resolve isso. É realmente o meu problema? É aí que eu tenho que colocar meu direcionamento, é aí que eu tenho que colocar minha estratégia, é aí que eu tenho que implementar uma ferramenta nova? Beleza. Como é que eu vou medir se isso vai me trazer o que eu estou querendo que traga ou não? Como é que eu vou medir esse sucesso? Falei 3, né? E por último, como que eu vou fazer isso aqui? Ou seja, eu já entendi essas 3, tá. Agora, o que eu preciso fazer? Aí entra pensar em segurança, pensar em mapear riscos, pensar em criar processos e, por último, que não é uma pergunta que você quer responder, é se preocupar em como que a equipe vai utilizar. O por último, na verdade, seria contratar a MC Inteligência e o contato está aqui na descrição. O primeiro e por último, né? O primeiro e por último. Tem uma contribuição que, na verdade, o Couto introduziu essa cultura dentro da minha rotina. Eu não vou nem falar da rotina da minha empresa, mas da minha rotina. A gente lida com projetos muito complexos e o tempo inteiro uma empresa de um novo nicho ou algo do tipo. Hoje, e isso não fere nenhum dado, você ter uma conversa com a IA, inclusive projetos pessoais, né? Tem uma parte que acredito que a maioria das pessoas que pensam muito, a gente em qualquer projeto inicia com uma certa paralisia inicial ali, né? De por onde começar. E a gente perguntar para a IA, explicar um contexto, na verdade, passar um personagem para ela, explicar um contexto e dar ali uma ação de primeiros passos, é uma forma de usar hoje a IA que te dá um norte maravilhoso e ela é muito boa nessa parte, principalmente se você não pedir para ela te criticar muito. Hoje, além dessa prática, existem o uso da IA no uso pessoal. Vocês usam para alguma coisa no dia a dia de vocês? Vocês têm alguma sugestão para a galera de casa usar? Eu não sei não usar, assim. Eu uso a IA da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Não sei como é que é. Pergunta para ela, o que eu tenho que comer no café da manhã? Eu não sei como é que eu vivi antes disso, assim. Realmente eu uso para tudo, assim. Para tudo. Então... E você, Couto, tem alguma sugestão pra galera usar? Inclusive eu postei no LinkedIn, acho que essa semana, eu preciso começar a movimentar meu LinkedIn. O Marcelo, inclusive, um dos nossos pilares, né? Pilares é o marketing pessoal. Eu não movimento tanto meu LinkedIn, eu tenho que começar a movimentar mais. Mas eu postei essa semana lá no meu LinkedIn, que foi um caso, inclusive, para a MC, num desenvolvimento para os nossos clientes. A gente precisava filtrar alguns relatórios e era um processo operacional. E aí, no meu uso, eu percebi que estava demandando muito tempo para fazer aquela tarefa. Eu pensei, cara, é uma tarefa repetitiva. O que dá para a gente fazer aqui? E aí, talvez tivesse algum IA que você poderia utilizar para fazer aquilo. Mas eu pensei, cara, eu tenho um certo domínio de Python, então talvez eu consiga criar em Python um script para facilitar essa automação. E aí eu utilizei a IA, por exemplo, para me ensinar a utilizar o Python para aquela função específica. Ou seja, democratização do conhecimento que a gente falou aí. A democratização do conhecimento. Então, a partir daquilo, a gente... É só um exemplo assim, que eu costumo utilizar bastante, até mesmo para entender sobre algum processo ou sobre alguma dúvida que eu tenho. Como eu já falei, eu sou muito inquieto, o Marcelo sabe disso, sou muito inquieto, cabeça está sempre a milhão. Então, eu uso bastante assim para isso e sempre, claro, com critério, com você entendendo e principalmente sabendo se realmente é importante para resolver o problema de você naquele momento. Porque senão também tu viaja, né? Aí tu vai querer fazer dá tudo. Dá para viajar tranquilo, assim, porque limite, né? Ela vai... E se tiver limite, acabar o limite de um, tu pula para outra, se não tiver outra. Nessa pegada do Couto aí, recentemente eu peguei uma ementa de um curso de MBA que eu me interessei. Eu recebi ementa, eu peguei a ementa, eu joguei na IA ali, com aquele reversa, para entender como é que ela poderia me conduzir da melhor forma naquele aprendizado. Ensinei ela com aquele conteúdo, ela buscou conteúdos a mais e ela é meu professor particular, meu irmão. Eu tô aprendendo o curso. Mas se quiser um direcionamento, entre para a comunidade GD. Tem gente melhor que a IA aí. Assim, mas aí tem que também saber o que tu tá usando, que é o que a GD vai usar. Perfeito, se tu botar um prompt qualquer, ela vai te ensinar coisas... Não, até porque, de fato, com a chuva de informação que a gente tem, acredito que quem não lida no dia a dia
A gente que está aqui falando de IA, com certeza já teve diversas frustrações de, né, começar numa ferramenta certa, não começar numa ferramenta errada, para um processo que a gente, mais para frente, descobriu que estava para fazer de maneira muito mais simples. Então, o que de fato muda o conhecimento desde de um curso gratuito a um curso pago, a uma democratização com a IA, é de fato que quem ensina hoje segue uma curva de aprendizagem, né, com um método, e geralmente são pessoas que já passaram pelo mesmo problema que a gente tende a passar. Você tocou no ponto aí, a comunidade GD acho que fala sobre isso, né? Conteúdo, se você quiser, tu vai conseguir conteúdo de N formas. Olha o YouTube agora, aí, né? Agora, direcionamento, você saber o que você precisa fazer. Por exemplo, você não aprendeu Python, você não entrou num curso de Python lá para aprender, você direcionou o teu conhecimento, que tu precisava de Python ali para uma aplicação, para um resultado. Perfeito. Isso poderia ser um resultado numa empresa, te trazer algo... É isso que pelo conhecimento do Marcelo da GD... Como eu falei, poderia até ter uma IA para fazer aquilo, mas naquele momento, a forma mais rápida, né, para conseguir liberar talvez o tempo útil, né? Eu utilizei ela para me ensinar uma outra ferramenta e conseguir aplicar. Beleza. Para a gente fechar o assunto de inteligência artificial nas empresas, eu aqui na minha frente identifiquei 2 perfis diferentes. Eu não sei que barulho foi esse, mas vamos continuar. O Léo tem um perfil de quem atuou mais ali com empresários de pequeno ou médio porte. Quando eu falo pequeno ou médio porte, não é nem, né, de perto no sentido pejorativo. Na verdade, são pessoas mais abertas, mentalidade mais despojadas num cenário corporativo como um todo. Já eu e o Couto, a gente tem uma vivência fora a MEC. Aqui nós também temos um viés mais descolado, vamos dizer assim. Mas a gente também tem ali uma vivência ali em torno de 8 anos, operando dados, vivendo no dia a dia em empresas mais tradicionais, bem conservadoras mesmo, onde não há abertura para a ideia de nova inteligência artificial, de nova ferramenta ou uma alteração num processo como um todo de uma hora para outra. E aí, para o Léo, quando a gente está num cenário corporativo, sugerir inteligência artificial, ou melhor, um analista sugerir a aplicação de alguma inteligência artificial para o gestor dele, pode ser positivo ou pode ser negativo para esse analista? O que você pensa sobre isso? Positivo e negativo. Positivo como? Você vai sugerir algo porque você acha legal, porque você ouviu falar ou porque você analisou? Positivo como? O que realmente você vai apresentar para o teu gestor ali? Se eu utilizar isso aqui com base nesses estudos aqui, no que a gente tem aqui, trazer dados, né? Mais uma vez, voltando para os dados aqui. Embasando o teu argumento, positivo. Agora, tu chega num gestor ali que tem toda a demanda dele e fala que porque tu acha que é legal, porque tu acha que vai ser bom... Muito bom, Léo. Olha que legal. Aqui a gente está realmente vivendo... eu estou realmente colocando eles na linha direta. Tem pergunta que está nascendo aqui agora. E algumas delas eu escrevo o que eu acho que eu quero passar para a galera da comunidade GD. E aí eu coloquei assim, ó. O início em uma empresa pequena precisa ser dedicado à identificação, clareza e exposição dos dados daquele processo. Se desenhar um padrão e não correr o risco do que a falta de um processo faz, você com certeza propor otimização, você vai ser ignorado e até mesmo ignorado em outros momentos. E aí vou levar para o Couto agora a mesma pergunta, mas para o nosso cenário. Imaginou que a gente não teria a mesma liberdade de sugerir uma IA numa empresa conservadora. Você teria alguma prática para passar para o seu time dos ganhos que uma inteligência artificial pode trazer para a sua rotina? Ou ignoraria, porque de repente não vai ser tão valorizado? Eu acho que primeiro se mostrar aberto também, assim como o gestor se mostra aberto para entender o processo do analista e entender realmente como funciona na linha de frente. Acho que o analista é importante também entender a tradicionalidade do lugar onde ele está, né? Não sei nem se essa palavra existe. Mas... Existe. Acredito que existe. Mas assim, então é importante ele ter um pezinho no chão e saber se colocar, assim, porque
é claro, a partir do momento que o analista entende, já tem essa criatividade, eu acho que é o ponto de partida assim, para ele implementar uma mudança numa estrutura. Mas como uma empresa tradicional, a gente sabe que isso é muito difícil, a gente envolve muito mais dinheiro, envolve muito mais pessoas, envolve processos muito mais estruturados e com muito mais tempo de implementação. Então o analista entender onde ele está, se colocar no lugar, o pezinho no chão, mas também não deixar de expor, não deixar de mostrar. E claro, se ele também não está se sentindo bem naquele lugar... Vem para a comunidade GD que a gente ajuda ele a conseguir. Trabalhe o seu marketing pessoal. Marcelo direciona ele. Trabalhe seu marketing pessoal e entenda que o mais importante é a sua carreira, como o Marcelo fala. Então... Primeiro CPF, depois o CNPJ. Mas nessa linha ainda eu também fiz uma construção aqui do que eu entendo que seria legal para um analista ter numa empresa conservadora. E mais uma vez totalmente similar. Eu até, enquanto o Couto falava, lembrei de uma fala que o meu primeiro gestor numa grande empresa, numa multinacional, me falou uma vez, que é muito bom. Ele falou assim: antes de chutar a bola pro gol, dá uma volta no Maracanã. A gente é do Rio de Janeiro, então o estádio que a gente usa como exemplo é o Maracanã. E tanto no mundo de BI quanto no mundo de A, ideia todo mundo tem. E você tem que ter o cuidado para não ser a pessoa das ideias sem um bom fundamento por trás. Então eu coloquei aqui que um ponto que eu gosto bastante é usar a IA como orientadora. Explicar o processo que eu estou, sem dar muitos nomes ali naquele momento, e procurar uma clareza de como propor otimização no dia a dia, fazer o teste, só depois levar. Como assim? Um exemplo muito claro que a gente lida no dia a dia de quem chega na comunidade GD são analistas que abrem planilhas de Excel, dão Ctrl+C em 5, 6 planilhas para levar para um planilhão com Ctrl+V. Às vezes você não precisa de IA para otimizar o seu processo, mas você perguntar para ela, ela vai te sugerir usar o Power Query, nesse caso. Essa mentalidade de que eu trabalho muito e vivo sem tempo, muitas vezes é fruto de falta de conhecimento no processo que você mesmo utiliza. Então, começa, já que a sua empresa não autoriza, por algum motivo, o uso da inteligência artificial, começa utilizando ela como orientadora processual. Olha para os seus processos e abra a cabeça aí, como o Couto bem trouxe, para lugares que realmente reconheçam a sua inteligência e tenham um match maior com a sua postura corporativa, com a sua mentalidade. Você falando aí, Marcelo, rapidinho, só te interrompendo um pouquinho sobre esse Ctrl+C, Ctrl+V, eu lembrei inclusive de uma que acho que é importante também, que a gente bate um pouco na tecla, de que a inteligência artificial ajuda a otimização de tempo, né? E aí, antes de ter inteligência artificial, eu lembro de um processo, inclusive, que eu tinha numa empresa e eu identifiquei esse gargalo no processo comercial do Ctrl+C, Ctrl+V e utilizei o próprio Excel, né, para automatizar, ou melhor, para otimizar o processo naquela função. Então, assim, é importante a gente também ter a visão de que a inteligência artificial ela pode vir para otimizar seu tempo, não só para conhecimento, assim. Ela acaba otimizando o seu tempo e com essa otimização, acho que é parte do princípio que é um dos pilares assim que ela pode ajudar a gente bastante. Eu vou até jogar um nome aqui, mas eu vou jogar e vou pedir para já tirar o microfone do Léo, que é falar, nessa linha até, falar sobre os agentes de IA, né, que tem bastante coisa que o Léo conseguiria contribuir. O Léo e o Couto conseguiriam contribuir mais do que eu sobre os agentes de IA. Mas não é um assunto para hoje, não tem como, a gente já tem aí, né, bastante tempo. Galera, é o seguinte, toda vez que a gente fizer um papo de decisor, eu pretendo encerrar ele com uma pergunta para cada um. Nesse viés, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar com um grande resumo do que eu anotei hoje, vou fazer os agradecimentos, não só aos dois que estão aqui, e já vou pedir para os dois pensarem, cada um do seu jeito, sem nenhum norte meu, qual mensagem você deixa para os analistas, para os membros da comunidade GD, sobre inteligência artificial. Podem pensar aí enquanto eu continuo e façam as suas contribuições para os membros da comunidade GD, que são os principais consumidores do nosso canal. Seguinte, anotei aqui quando a gente fala sobre analistas, tá, galera?
Primeira coisa, não utilizar a inteligência artificial te torna, sim, um possível uma pessoa a ser substituída. Em que sentido? No cenário educativo, no cenário de pensar fora da caixa e de ser um otimizador de processo e, como nosso nome diz, um gerador de decisão. Se a sua empresa não permite que você utilize com dados reais, o que faz total sentido por segurança dos dados, como o Couto bem trouxe, o primeiro conselho seria perguntar para o seu gestor se você pode usar, mas se orientar de maneira educativa, sem expor nada, não tem nenhum problema, a gente faz isso pelo próprio celular. Beleza? Eu também coloquei aqui da importância que uma empresa precisa dar a quem sabe aonde se aplicar inteligência artificial ou não. Somente contratar inteligência artificial não garante resultado nenhum, uma vez que a gente precisa desenhar processo, entender gargalo, entender qual a melhor inteligência artificial pode te atender especificamente para aquele problema que você tem. E a gente percebeu que hoje que nem sempre vai ser a mesma ferramenta para todos os processos, para todos os setores e para todos os membros da sua empresa. Pode acabar te gerando um custo excessivo por utilização da ferramenta sem resultado prático de fato. Anotei aqui também no final, né, quando a gente fez a pergunta de que como a gente pode utilizar a inteligência artificial nos dois perfis que a gente trouxe o Léo, com um perfil mais despojado e o Couto ali com um viés, né, mais conectado aos nossos analistas da comunidade GD e também a empresas conservadoras. Então, para empresas despojadas, não levem somente ideias, se baseiem em dados, demonstrem o processo, demonstrem um conhecimento geral daquele processo, daquela ferramenta, do porquê daquela ferramenta antes de propor algo simplesmente imaginável na sua ideia, né? Afinal, ter um tempo ali com a sua gestão não é algo tão comum para todo mundo. E já o Couto, né, trouxe para você também pensar fora da caixa, né, e ter a sua carreira como o seu principal norte, além de usar a IA como orientadora. E aí pergunto a quem quiser começar, tanto faz o Léo ou o Couto, ou melhor, antes da pergunta, quero mais uma vez agradecer ao seu pod, né, por essa estrutura cedida aqui hoje, né, para a gente, essa estrutura maravilhosa, que está como nosso apoiador do nosso projeto Papo de Decisão. Né? Para quem não conhece ainda o seu pod, eu vou deixar todas as redes sociais dele, tanto no comentário do vídeo, quanto na descrição desse vídeo. Eu falo isso que eu não sei qual o canal que você está vendo, a gente vai, né, publicar esse conteúdo em mais de um canal e vai ter o contato deles para você que quer começar o seu podcast de maneira profissional e produzir os seus conteúdos também. Eles têm diversas estruturas e ensinamentos para vocês aqui. Agora sim, a quem quiser começar, qual ensinamento, qual mensagem você daria sobre inteligência artificial para os membros da comunidade GD aplicarem a partir de hoje? Saiu daqui, o que a pessoa tem que fazer? Essa foi a pergunta mais fácil que tu fez, porque só botou teste de fogo, né? Essa não tem para onde correr. Primeiro é você entender que você não é mais um executor e você precisa ser um decisor. E não é para fazer um paralelo com a comunidade GD, não. Isso é o que o mercado realmente pede. O segundo é você ter um interesse realmente e a humildade de, cara, você não sabe como usar? Pergunta no próprio IA. Seja humilde de fazer perguntas. Como é que eu posso fazer isso com você? Como é que eu posso obter o melhor resultado para esse objetivo? Enfim, é você entender que você precisa dela como aliado, que ela vai te ajudar realmente na questão da performance, na questão do resultado. Eu acho que não tem muito além disso. Adaptabilidade. Se eu tivesse que falar uma palavra, é se tornar um profissional adaptável. Ponto. Perfeito. E você, Couto? Supera essa aí, hein? Quero ver agora, hein? Cara, a resposta muito boa. Agora me deixou na bala, pô. Não tem muito diferente disso. Me deixou na bala. Mas só para complementar também um pouco do que o Léo falou, acho que tudo isso somado também a expandir, usar para expandir o teu pensamento também. Como falei, eu sou uma pessoa muito criativa, muito inquieta, então eu sei que ela é capaz de
tirar, às vezes, a gente até de uma paralisia. Então, assim, 70 abas na cabeça exato, aberta, exato. né? Tu vai direcionando ali. Exato. Então, assim, eu acho que é bom você utilizar sempre com critério, claro, porque é isso. Quando se fala de tecnologia, a gente sabe dos riscos que tem, a gente aqui bateu na tecla de alguns deles, mas não deixar que ela te limite, né? Porque ela existe justamente para o contrário. Então, a partir do momento em que você se torna íntimo dela, acho que eu diria isso, se torna íntimo dela, começa a conversar, começa a falar o que vier na cabeça, que você vai conseguindo desenrolar tudo da melhor forma possível. Sempre com critério, com pensamento nos problemas. Assim. Bacana. Até, né, contribuindo com a mensagem do Couto, essa mesma mensagem serviu para mim, como ele mesmo trouxe, tirar da paralisia em processos, em projetos complexos, é uma dificuldade de toda pessoa criativa e usar isso com a IA ajuda muito a ter ideias e ver o que faz sentido ou não. E às vezes você vai falar assim, ChatGPT não é isso, seu burro, vamos para outro lado. Se tu pedir pra ela ser crítica, ela pode até te ajudar mais ainda. Né? Me critica na ideia. Eu li, né, em algum lugar pra gente dar bom dia e pedir obrigado, porque se virar um robô, ele vai lembrar da gente. Então não xinguem o ChatGPT. Tá? Galera, primeiramente, muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Couto. Esse é só o nosso primeiro papo de decisão. Pretendo trazer outros em breves aqui com outros convidados. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, contribuiu na sua jornada, não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. E comenta aí alguma sugestão para o nosso próximo papo de decisão. Se quiser chamar alguém, quer contribuir com algo, quer falar algo? Quero só falar aqui que passou muito rápido, eu estava nervoso para esse papo. Mas quem quiser me conhecer também, meu LinkedIn é linkedin.com/in/cou-tour. Vou começar a movimentar lá, que estou tomando esporro do Marcelo. A gente vai deixar o link dele aqui no Exato, no me chama lá, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de bater papo. Então, se quiser falar sobre tecnologia, dados, atuariais, inteligência artificial, marketing, pode entrar em contato estratégia, comigo. Comunidade GD. Comunidade GD. Não, comunidade GD não quero no meu LinkedIn pessoal. E você, Léo? É assim, prazerzaço estar falando desse assunto com vocês aqui. A gente poderia ficar aqui 5 horas falando só sobre isso, desenrolando sobre isso, porque fazer uma live tem um bastante dia. coisa para trazer sobre isso. Faço das palavras do Couto a minha também. Quem quiser conhecer mais um pouco de como que eu enxergo isso, o trabalho que eu faço, tenho uma agência que está entrando como parceiro ali do Marcelo também, enfim. Precisando, tem o LinkedIn lá, eu acho que tá Leonardo Oliveira, tu decorou certinho ali, eu acho que tá Leonardo Oliveira ali, precisando. Só mandar mensagem pra gente que a gente também passa aí. E não menos importante, agradecer a você, nossa audiência que consumiu o nosso conteúdo até o final e mais uma vez não esqueça de se inscrever no canal. É isso.